Landim e Letícia Casado, e são vários pontos dessa entrevista, no qual ele não descarta a possibilidade de se refugiar numa embaixada, fala sobre o receio do medo. Eu queria só ir aqui para o telão, que tem um ponto em especial que eu tinha deixado aqui separado, que é um ponto super forte em relação à minuta do golpe, que eu acho que esse que é o ponto da área jurídica que causa mais dúvidas aqui. Ele diz aqui, uma pergunta que ela faz a ele é o seguinte: outro ponto importante da investigação é a chamada minuta do golpe. Temos os depoimentos do comandante do Exército, do comandante da Marinha, dizendo que o senhor Bolsonaro apresenta a minuta do golpe e propõe a eles que seja declarado estado de defesa ou estado de sítio para anular as eleições. E aí Bolsonaro responde: minuta do golpe é baseada na Constituição. Para que serve a Constituição? É a nossa lei máxima. Eu entendo que ali é um norte para você seguir. Se tem um remédio ali, por que não discutir? Discutir um dos artigos da Constituição é algum crime? Pergunta Bolsonaro. Foi levada avante alguma dessas possíveis propostas? Pergunta ele. O comandante do Exército falou sobre isso. Foi discutida a hipótese de GLO, de 142, de estados de sítio, estados de defesa. Qual é o problema de discutir isso aí? E é essa pergunta que eu lhe faço, professor. Qual é o problema de discutir isso aí? Isso é e pode ser considerado uma ameaça à democracia, uma tentativa de golpe, você discutir esses pontos que Bolsonaro coloca e até mesmo pensar e elaborar uma minuta do golpe? Fabiola, a pergunta é muito interessante, eu acho que vai no coração mesmo do que está em debate aqui. Se eu, que sou advogado e professor, discutir na mesa do bar com o Léo Sakamoto sobre se a Constituição permite ou não permite um golpe de Estado, isso não é crime. Isso é apenas uma conversa entre pessoas que não têm qualquer poder e cuja palavra não determina nada. O presidente da República, ele é comandante em chefe das Forças Armadas. Quando ele senta com o alto comando do Exército e pede que seja considerada essa proposta, esse pedido dele tem força jurídica. Ali já há um início da execução do crime, porque a palavra do presidente da República na condição de comandante em chefe tem força jurídica. Essa é a grande diferença. E, portanto, quando ele conversa sobre um assunto, a conversa dele não é igual à minha conversa com o Léo na mesa do boteco. Professor, tem um outro aspecto que ele tenta fazer crer que esta conversa que sabemos, como o senhor esclarece, que já é em si criminosa, ele tenta fazer crer que seria normal porque são elementos previstos na Constituição. Aí ele deturpa a interpretação do artigo constitucional 142 e diz, de fato, a Constituição prevê. Está lá estado de sítio, está lá o estado de defesa, tudo isso. Agora, não havia nada na conjuntura que justificasse a adoção desses remédios. Para você adotar um remédio, é preciso que exista uma doença. E não havia doença, havia uma solução. A maioria do eleitorado considerou que a presidência do Bolsonaro era precária, elegeu o adversário dele. Pequena margem, mas elegeu. Então não havia doença a ser curada. Não é meio um contrassenso esse argumento dele, uma vez que não cabia a ele, senão, do ponto de vista constitucional, dar posse ao sucessor? Perfeito, Josias. Veja, é óbvio que a Constituição não pode e não prevê nenhuma saída contra a própria democracia. A Constituição é o coração da nossa democracia. É impossível imaginar e conceber uma interpretação da Constituição que permita um golpe de Estado. O artigo 142 vem sendo deturpado nas leituras de juristas e pessoas ligadas ao grupo bolsonarista há muitos anos, como se ele trouxesse uma possibilidade de intervenção militar quando o Exército discorda do posicionamento de algum dos poderes, e isso jamais foi escrito e não está escrito no artigo 142, e tampouco Estado de defesa e Estado de sítio se prestam a esse tipo de situação. Uma interpretação jurídica absurda não é uma interpretação jurídica aceitável como uma desculpa. Essa conversa do Bolsonaro já é, na minha visão, o início da execução daqueles crimes que estão previstos na Lei de Defesa do Estado de Direito, que foi, curiosamente, sancionada durante o governo Bolsonaro, em substituição à nossa velha Lei da Segurança Nacional.
Neisser, bom dia. O Bolsonaro falou: não, o tribunal não queria nos ouvir, o tribunal rejeitou logo de cara, na entrevista com a Raquel e para a Letícia, o tribunal rejeitou logo de cara a ação do PL. Só que a ação do PL foi uma ação, eu não encontro outra palavra para isso, um tanto quanto bizonha, né? Porque queria anular parte do resultado das urnas, da qual o Bolsonaro perdeu no segundo turno e não anular os do primeiro turno. Eu acho, Léo, que o problema ali, além de ser um problema de lógica, como você mesmo coloca, é que agora os elementos levantados no relatório final do inquérito mostram que o próprio PL já sabia que o argumento era furado. O técnico que havia preparado aquele estudo já havia dito que era possível, sim, naquelas urnas antigas, identificar os relatórios, né, os logs, o diário de bordo da urna, como a imprensa tem chamado, para vincular isso a cada urna. Portanto, quando você age com desconhecimento, isso pode até ser escusável. Quando você age sabendo que aquilo que você está dizendo é falso, esse é um dolo direto. Agiu corretamente o Tribunal Superior Eleitoral a extinguir a ação, aplicar uma multa dura para evitar outras medidas do gênero. E veja, Léo, se eu entro com uma medida judicial e perco, eu não tenho alternativa de propor estado de sítio, estado de defesa ou golpe de Estado para resolver meu problema. Eu tenho que recorrer. Portanto, o presidente da República, agindo na condição de candidato, ou o seu partido, também deveriam ter recorrido e não cogitado, a partir daquela negativa, dar o golpe de Estado e impedir a posse do presidente eleito. Bolsonaro neste momento, professor Fernando Neisser, porque no finalzinho da entrevista, elas perguntam inclusive a ele sobre esses planos de 2026. Aliás, Bolsonaro 2026 foi a hashtag utilizada por seus apoiadores nas redes sociais para responder a esse indiciamento de Bolsonaro, né? Falando, e ele vai voltar em 26 e com maior força. A gente sabe que Bolsonaro está inelegível. E aí, quando perguntam, o senhor vai se manter candidato a presidente em 2026? E aí ele fala, eu vou. Eu sou um cidadão. Eu sou um réu sem crime. Eu fui condenado sem crime nenhum. Mais uma vez, essa pergunta que eu lhe faço. Ele foi condenado sem crime nenhum, professor? Ele é um réu sem crime? Quais foram os crimes que deixaram Bolsonaro inelegível para a gente relembrar a nossa memória? E o senhor acha que é possível reverter essa situação dele? Fabiola, aqui tem um jogo de palavras, né, que não pode levar as pessoas a uma conclusão equivocada. Bolsonaro foi condenado até o momento em 2 processos no Tribunal Superior Eleitoral, que são processos por abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação social e abuso de poder econômico. São os 2 casos que foram relatados pelo ministro Benedito Gonçalves. Um deles tratou daquela reunião com embaixadores para falar sobre supostos problemas das urnas eletrônicas, e o segundo foi o uso da máquina pública para fazer evento de campanha no 7 de setembro do ano eleitoral de 2022. Esses 2 casos, de fato, não são crimes eleitorais. Eles são abusos de poder, são ações cíveis eleitorais. Mas a nossa lei da ficha limpa, ela não deixa inelegível só quem foi condenado por crime. Uma pessoa que tem as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, que seja condenado por improbidade administrativa, que seja demitido do serviço público. Todas essas hipóteses deixam inelegível por 8 anos. Bolsonaro está duplamente inelegível, já por esses 2 processos. Os 2 casos já saíram do TSE, já subiram ao Supremo Tribunal Federal. Ele precisaria obter uma reversão dessas condenações, quer dizer, precisaria ter 6 votos no Supremo Tribunal Federal. Não me parece que seja o caso, não só pela configuração do tribunal, mas porque os acórdãos estão muito sólidos. As provas levantadas pelo ministro Benedito Gonçalves me parecem irrefutáveis. Eu não acho que exista hipótese dele conseguir reverter essas inelegibilidades. E agora, com a conclusão do inquérito, esses autos foram para o Ministério Público, né, para a Procuradoria-Geral da República. O procurador-geral, Dr. Gonê, vai decidir até o início do ano a proposição da ação penal, contra quem vai entrar, quais são os crimes que vai atribuir a cada um. E se o Supremo Tribunal Federal, até agosto de 2026, julgar e condenar essas pessoas, aí surge uma nova inelegibilidade que estende por um período ainda muito mais longo,
esse tempo fora das urnas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Professor, a maneira como o Bolsonaro se expressa passa a impressão de que a formulação da defesa dele se tornou uma tarefa dura de roer, né? Eu não quero, evidentemente, abusar dos seus conhecimentos jurídicos para oferecer lições, saídas para os defensores de alguém que está tão encurralado pelas provas reunidas pela Polícia Federal. Mas acha que existe alguma forma de o Bolsonaro sair deste processo? Deve vir a denúncia, muito provavelmente isso vai virar ação penal, com todas as evidências reunidas, com tudo que tem conhecimento. Acha que existe alguma alternativa que não seja, a essa altura, a condenação do Bolsonaro e de alguns dos seus cúmplices? Nos dias, eu acho muito difícil. Claro que a gente não tem como prever como vai ser a produção das provas no processo, né? Aquilo que foi produzido de provas no inquérito tem uma certa validade, mas essas provas elas são repetidas durante a ação penal. As pessoas são ouvidas novamente, agora sob o contraditório, advogados de todos os lados podem fazer perguntas. Qual é a questão aqui? O nosso sistema jurídico penal, José, ele prevê uma forma de responsabilização que a gente chama de cegueira deliberada. É aquela pessoa que está numa posição de comando e propositalmente se afasta das discussões ilícitas para depois tentar se isentar de responsabilidade. E, no nosso sistema jurídico, essa pessoa que faz isso, ela também é condenada como autora dos crimes. Então, me parece que aqui, se ele tentar mostrar que era um bobo, que não sabia tudo o que estava acontecendo ao redor dele, sendo o presidente da República e tendo criado essa estrutura, ele cairia numa responsabilização por cegueira deliberada. Não é preciso nem chegar, como foi discutido na entrevista, na chamada teoria do domínio do fato. A própria cegueira deliberada já levaria à condenação do Bolsonaro. Então, acho que realmente é um trabalho difícil, se não impossível, que haverá pela frente perante o Supremo Tribunal Federal. Nice. Voltando, falando novamente da questão do PL, né? A gente teve até o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, indiciado também, junto aos outros 36. Naquela época, por conta da forma como o PL entrou, né, na ação, né, houve uma punição, aqueles 22 milhões de reais, né, toda aquela discussão. Agora, a depender do que acontecer no julgamento, existe alguma possibilidade do partido ser punido de alguma forma por ter sido usado para uma trama golpista? Vamos lá, Léo. Há duas possibilidades de punições que eu vislumbro. Uma mais pesada, vamos dizer, e uma mais branda. A mais branda seria considerar que o PL usou recursos públicos para fins ilícitos. Ou seja, na análise das contas do PL nos exercícios de 2019, 20, 21, 22, durante o período Bolsonaro, o PL teria usado recursos públicos, recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, para promover fins ilegais. Se o Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar as contas assim entender, pode determinar que as pessoas responsáveis, presidente, tesoureiro, devolvam esses valores do próprio bolso aos cofres públicos. A mais pesada punição que pode existir é o cancelamento do registro do partido perante o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui, as hipóteses são muito restritas, e a única que, em tese, poderia caber é quando se comprova que um partido estabeleceu uma força paramilitar, ou seja, um grupo que usava a força física ou que pretendia usar a força física contra as instituições. Isso vai depender das provas que vão ser produzidas. Quer dizer, se o PL estava integrado com esses agentes das forças de segurança diretamente para obter um golpe de Estado. Se isso ficar comprovado, o PL pode sim sofrer uma ação específica de cancelamento de registro e estatuto partidário no TSE, e isso poderia levar, em tese, à extinção do partido. Professor, em relação a essa possibilidade de Bolsonaro se refugiar numa embaixada, ele usa esse termo, né, até indo aqui para a pergunta, o senhor cogita se exilar numa embaixada? Aí ele fala, embaixada, pelo que eu vejo, é a história do mundo, né? Quem se vê perseguido pode ir para lá. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos, não teria voltado. Então ele fala que é uma forma de se proteger quando ele se sente perseguido, que é justamente o que ele diz que ele é aqui no Brasil. Como é que o senhor vê essa possibilidade de ele se refugiar em uma embaixada? Com uma declaração como essa e diante da quantidade de crimes
que são colocados aí nas costas dele. É o caso, por exemplo, de algum pedido de prisão de Bolsonaro até que ele realmente seja condenado, ou o senhor acha que não cabe? Fabiola, a nossa legislação, ela prevê mais ou menos 3 hipóteses ou 4 hipóteses de prisão processual, quer dizer, aquela prisão que acontece antes de existir uma condenação, né? A prisão provisória ou a prisão temporária. Uma das hipóteses é quando aquele acusado ele continua cometendo os crimes. Acho que não é o caso, o Bolsonaro hoje não tem nas mãos o poder de fazer um novo golpe de Estado ou conseguir fazer o golpe de Estado que ele tentou fazer. Outra hipótese é quando está atrapalhando as investigações, está constrangendo testemunhas, ameaçando pessoas, sumindo com documentos, pelo menos por hora também não parece ser o caso. A terceira hipótese é quando a pessoa parece querer fugir ou tem a possibilidade de fugir para se evadir da ação judicial, da ação criminal. Aqui acho que o Bolsonaro deixa escapar essa hipótese, isso precisaria ser pedido, seja pela Polícia Federal, seja pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, e analisado pelo relator, pelo ministro Alexandre. Me parece que já pode existir, sim, hipótese para prisão por esse motivo. E a quarta hipótese é quando você precisa prender uma pessoa para garantir a própria ordem social. Né, aquelas hipóteses que a gente vê de uma pessoa que comete um crime bárbaro e na população ao redor estão buscando linchar, queimar a casa. Também aqui é muito subjetivo. Quer dizer, será que uma pessoa que tudo aponta ter feito essa quantidade de crimes, ter atentado dessa forma tão violenta contra o Estado de Direito, solta, não representa um demérito para a própria justiça e para o próprio Estado de Direito? Então, acho que essas duas hipóteses podem ser levadas à apreciação, mas me parece, para concluir esse raciocínio, que até agora o Supremo tem sido, e o ministro Alexandre, tem sido bem cautelosos, né, com relação às medidas preventivas que ligam direto ao ex-presidente Bolsonaro. Ele sofreu algumas buscas e apreensões, aquelas medidas necessárias só para obter documentos, equipamentos, para poder continuar a investigação, mas até o momento não houve qualquer prisão determinada. Talvez o Supremo siga dessa forma, para que, eventualmente, ele só seja preso depois de uma condenação. Por exemplo, mas se ele for realmente para uma embaixada, professor, ele fica protegido? Ou a justiça brasileira pode fazer alguma coisa, caso ele realmente fuja para alguma embaixada dentro do Brasil? Não, o Brasil é signatário da Convenção de Viena, o Brasil reconhece a imunidade territorial das embaixadas, as embaixadas são consideradas território estrangeiro. O governo brasileiro não poderia intervir, o governo poderia até em tese não conceder o salvo-conduto, né, o termo técnico é laissez-passer, a determinação de deixar passar pelo território brasileiro para eventualmente pegar um avião e sair do país, como a gente viu já em algumas situações que pessoas se refugiaram em embaixadas e acabaram ficando morando dentro de determinada embaixada. Uma hipótese nessa situação é que o Tratado de Viena ele exige que aquela pessoa que recebe asilo e que está, portanto, protegida numa embaixada, ela não pode ter qualquer tipo de atuação política sob pena de perder a condição de asilado. Então, se Bolsonaro for a uma embaixada, ele estaria momentaneamente protegido, mas ele teria que parar imediatamente todas as comunicações políticas, toda a sua atuação política. Professor, há uma discussão nos bastidores do Supremo que tem potencial para virar uma polêmica. Como julgar a futura denúncia e a consequente ação penal, nesse caso do golpe? Na primeira turma, com 5 ministros, ou no plenário da Corte, com 11 ministros? A primeira turma é a turma a que pertence o Alexandre de Moraes, e ele tem essa tendência de levar o caso para a turma. O senhor acha que, neste caso, embora o regimento permita o julgamento na turma, neste caso, pela relevância e pela importância do exemplo que virá de eventuais condenações, isso deveria ir para o plenário ou não? Josias, eu acho que a competência é da turma, né? Cabe ao relator determinar se entender que o caso merece ser levado ao plenário, que seja levado. Eu entendo que a turma é competente e não há por que criar uma exceção à situação do Bolsonaro com tantas outras ações penais relevantes que correm e que estão sendo julgadas no Supremo pela primeira turma. Me parece que seria mais rápido, que evitaria
eventuais pedidos desnecessários de vista, que isso fosse concentrado na primeira turma. Só para, desculpa, seguindo a pergunta do Josias, indo para a primeira turma e havendo uma condenação, o recurso é ao plenário? Cabe recurso, não existe um recurso automático da turma para o plenário. A turma é a instância final nas ações penais originárias do Supremo Tribunal Federal. O recurso que caberia, que seria ou embargo infringente, a depender se houver voto divergente, ou embargo de declaração, permaneceria dentro da turma. E só para encerrar mesmo, aquela polêmica sobre a possibilidade de o Alexandre de Moraes vir a ser considerado um juiz suspeito para atuar neste caso, uma vez que ele é também, além de julgador, vítima. Foi ameaçado, inclusive cogitaram matá-lo, né, num dos planos de golpe. Acha que isto é negligenciável, que ele pode continuar atuando como juiz nessa causa? Veja, Josias, nós não estamos aqui tratando, a princípio, de um julgamento, por exemplo, por tentativa de homicídio. E aí a vítima seria o ministro Alexandre de Moraes enquanto pessoa física. Nós estamos falando de crimes contra o Estado de Direito. A vítima aqui é a democracia, são as instituições, é o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre, então, na condição de presidente do TSE e ministro do Supremo, ele não era ali uma pessoa física, não era ele a vítima. Eu não vejo qualquer problema que ele continue julgando e seja o relator desses processos.